E lá tá falando quantas velas tem que ter no altar? Ou que cor tem que ser o altar? Essas são regras... Sabe o que acontece? Não a grande bagunça de música. É só a música o QR Code problema. de Pix atrás onde era o altar das igrejas, tem um grande palanque onde a pessoa vai falar e um QR Code de Pix atrás. Mas a Igreja Católica, ela cresceu em corrupção, em bagunça, prostituição. Ela cresceu destruindo. Como assim cresceu em bagunça, prostituição? E não foi? Você pega os papas. Se eu me coloco diante de uma imagem, diante de uma fotografia e peço para esta pessoa representada pela imagem ou pela fotografia alguma bênção, eu estou colocando essa pessoa... São duas discussões. Ó. No lugar de Deus. Tá. Então, porque uma busca para Maria de cura, de prosperidade, de alguma coisa assim. Por que há isso? Mas aonde na Bíblia tá dizendo que não pode parede preta? Ou que tem que ter X velas no altar? Ou que tem que ter X imagens no altar? Bem, que existem regras rituais, o Antigo Testamento está cheio delas. E Nosso Senhor, ele traz tudo, a Carta aos Hebreus explica isso muito bem, de que é um novo sacrifício, com um novo sumo sacerdote e um novo rito que Nosso Senhor instituiu na Páscoa. Certo. A Igreja Católica segue os rituais de culto do Antigo Testamento? Segue aqueles que Cristo instituiu na última ceia. Ah, então. E lá tá falando quantas velas tem que ter no altar? Ou que cor tem que ser o altar? Essas são regras... Sabe o que acontece? Foi você mesmo que trouxe esse tema aqui. Essas são tradições eclesiásticas, podem mudar ao longo do tempo, olha não que tem legal, problema. olha que legal esse texto, que eu gosto muito. Eu não vou ler aqui porque ele é extenso. Mas quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, e ela falou assim pra Jesus, mas dizem que a gente tem que adorar lá em Jerusalém, mas a nossa tradição adora aqui, onde que a gente tem que adorar? E aí Jesus falou assim... Creia em mim. Primeiro ele começa... Não, vou abrir. Ele fala assim, mulher, vou abrir. Cadê o texto? Vamos lá. Em João, capítulo 4. Pode abrir então, ler pra gente. Não, lê aí. Já tá aqui, olha. Enquanto você vai procurando aí na sua Bíblia... Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. E aí ele continua e aí ele fala que a gente tem que adorar em espírito e verdade. O que eu tô dizendo aqui? Sim, adorar em espírito e verdade. Sabe qual é o problema do homem? Adorar em espírito e verdade que ele tá mostrando aqui, naquela época, Deus estava relacionado a uma nação. Então, a samaritana, você sabe de onde eles vieram. Tá, inclusive no livro dos reis. Tá. Vieram de lá do Iraque, né, da Mesopotâmia, cidade, e tinham os seus deuses, aqueles 5 deuses que eles trouxeram com eles lá. Certo. Tanto que Jesus fala, né, pra ela que ela tinha 5 maridos. Então, espiritualmente, também tá se referindo a isso. E aí, por isso, ela não pode adorar... Era necessário adorar em um lugar. Agora, a Igreja de Cristo, a Igreja Católica, está no mundo todo. Inclusive, isso significa católica. Certo. Tanto que a gente pode abrir igreja em qualquer lugar. Eu posso abrir uma igreja aqui. Mas essa igreja precisa seguir o que Nosso Senhor ensina. O que ele ensina a respeito de templo? O que ele ensina a respeito de templo... Ele fala a cor da parede? Não, mas o que eu tô trazendo... Ele deixa claro os elementos de culto. Quando eu trago parede preta e luz piscando, todo o espírito dessas igrejas que é colocar o homem no lugar de Deus. Essas igrejas fazem isso é muito ruim. Não, se a igreja tem a parede preta e a luz piscando, mas tem os elementos de culto, ela não deixou de ser igreja. E aquele culto não deixou de ser válido. Eu vou mostrar pra você por quê. Vocês julgam de acordo com a própria tradição de vocês, achando que a tradição de vocês eu quero te mostrar na Bíblia. O que o próprio Cristo disse. Eu quero te mostrar na Bíblia. Então me mostra na Bíblia que é pecado a parede preta. Onde tá escrito que não pode a parede preta na Bíblia? Por favor. Você tá perguntando, então deixa eu ler. Leia, vamos lá. Vamos lá, ó. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos aqui pro versículo 11 em diante. Está Elias lá no Monte Carmelo esperando Deus aparecer. E tudo que vem escrito na Bíblia, como diz lá São Paulo na carta a Timóteo, é útil para instruir e argumentar. Então vou trazer esse versículo aqui. Deus falou para Elias, sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Como essas músicas que vão cantando dentro dessas igrejas, aquela bagunça toda. E eis que, porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Grande bagunça. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu seu rosto com a sua capa, entendeu que era Deus, e saiu para fora. O critério de Elias para entender onde estava Deus é essa brisa suave da meditação.
da calma, de fazer oração e recolhimento. Não o brilho do ouro no altar, né, da igreja não católica. A grande bagunça de música. É só a música o problema. QR Code de Pix atrás onde era o altar das igrejas, tem um grande palanque onde a pessoa vai falar e um QR Code de Pix atrás. Aí você pega uma igreja e generaliza, entendi. Não são uma igreja, não, são muitas igrejas. Esse é o grande problema. Os protestantes, quando vão atacar a igreja católica, somos protestantes. Eu ataquei a igreja católica em algum momento. Atacou. E eu falei da minha denominação. Eu falei que eu sou batista. Então você sim, não mas vem vários aqui, agora você tá falando comigo, não com eles. Falam, não, a igreja quando católica, eles sentarem aqui, você usa esse argumento. Denominação e tal. Aí quando a gente vai ver... Eu sou batista e não ataco a igreja católica. Inclusive, admiro muitas coisas que acontecem na igreja católica. Como eu também sou batista, estudei na escola batista. O que eu estou atacando aqui é essa questão de a gente colocar regra onde Deus não colocou regra. Olha só, você acredita na autoridade... Acredita na autoridade do apóstolo Paulo? Sim, acredito. Você já leu 1 Coríntios 11? Já li 1 Coríntios 11. O que ele tá criticando? Eu não vou saber de cabeça, você pode ler pra mim. Ó, o que ele fala aqui, especialmente aqui nos versículos 30 e no versículo... Peraí, deixa eu trazer aqui. 1 Coríntios 11, versículo 34. Se alguém tiver fome, coma na sua casa, não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Ah, desculpa, eu trouxe o capítulo errado. É 1 Coríntios 14, do versículo 26 em diante. São Paulo está criticando a bagunça da igreja dos coríntios. Ele fala aqui, se alguém falar em língua estranha, faça-se por 2 ou quando muito 3, por sua vez, haja intérprete. Ou quando a gente vai aqui pro versículo 33, ele fala, Deus não é Deus da confusão, senão da paz, como em todas as igrejas dos santos. Só um minutinho. Versículo olha 40, faça tudo decentemente com ordem. Eu concordo com você. São Paulo está criticando a bagunça na igreja. E olha que interessante, na minha igreja, na minha região, na minha cidade, Mogi das Cruzes, tem 2 igrejas que são católicas carismáticas, que tem luz, fumaça, bagunça, libertação. A grande diferença... E aí, a gente invalida toda a igreja católica porque tem 2 que fazem zoeira? Mas a grande... Não, mas essas igrejas, inclusive, estão corretas, os carismáticos. Por quê? Estão corretos, eles botam luz, fumaça, você tem a apagam, missa, fazem show, tem banda. Você tem a missa. Inclusive, tem até chopp de graça no final. Você tem a missa... E você tem outras coisas, que são grupos de oração. É o que São Paulo fala aqui. Nossa, e a igreja da Parede Preta também. Olha que legal. Mas a igreja de Parede Preta, o centro do culto... E a gente tem outras questões também. O centro do culto da igreja de Parede Preta é essa bagunça. Cara, você tá sendo muito genérico e isso é muito ruim. Eu tô sendo muito específico com exemplos que eu conheço. Você está sendo muito genérico. Primeiro, que pra Parede... Nós estamos numa era de tecnologia, correto? Sim. Pensando em mídia... O fundo da parede, não tão preto, mas numa parede mais escura, fica muito mais bonito, por exemplo, a transmissão online. Fica muito mais bonito, por exemplo, as fotos. Fica muito mais bonito esteticamente falando. Existe uma cultura que esteticamente responde a. Olha só, se a gente for olhar a igreja de Atos... problema da música... Se a gente for olhar a igreja de Atos... De Corinto. Como que era lá a igreja na época de Atos? Era dentro das casas. Pois é. A igreja católica dentro das casas? Isso aí são as tradições eclesiásticas, tá vendo? Como a gente já comentou várias vezes. Aí quando a gente toca nos católicos, não, mas é porque é tradição. O que eu digo de parede preta? O cerne é os elementos de culto. Parede preta tem louvor, e luz piscando. Tem adoração, tem ensinamento da palavra. Não deixou de ser culto. Você aqui usou termos de que... da bagunça das igrejas de Parede Preta, de todas essas questões, mas a igreja católica, ela cresceu em corrupção, em bagunça, prostituição. Ela cresceu destruindo. Como assim cresceu em bagunça, prostituição? E não foi? Você pega os papas, pega a Borba. A igreja, inclusive, ela conseguiu banir o costume, por exemplo, dos servos não poderem casar, que era um costume do Império Romano. Toda aquela bagunça sensual que existia dentro dos banhais. Onde tem banhal na Idade Média? Na arqueologia a gente acha, no Império Romano, um monte de banhal. Era um negócio bem terrível, né? Que o pessoal ia lá, enfim, não vamos nem entrar em detalhe aqui. Como hoje em dia também tem um monte de coisa ruim assim no nosso mundo pagão. E aí você acha que por conta disso, por conta disso... Não, calma aí. A igreja cresceu em prostituição, não, está errado. Mas não está errado. Você sabe que é verdade. Não, você sabe que é verdade. Você falou que a igreja cresceu em prostituição. A igreja católica cresceu sim. Não só isso. Cresceu dizimando populações, cresceu profanando. Inclusive, quando a cresceu igreja católica... E você sabe que cresceu... população a igreja dizimou? Bom, se você pegar a igreja, a ajuda que ela deu em tudo que foi... Vou pegar no Brasil, vou ser prático, né? Se você pega aqui os jesuítas, o que eles fazem, eles aceitando
destruir, dizimar pessoas. Os jesuítas salvaram os índios da escravidão. Entre aspas. Eles foram expulsos pelos iluministas. Entre aspas. Sabe por que eu falo? Por isso. Sabe por que eu falo? Os índios. Você aqui argumentou Qual que é o problema que hoje tem bagunça só porque a parede é preta. Você não falou isso? Eu falei que parede preta. Quantos maus exemplos... Não, e o que eu estou te falando, quantos maus exemplos a Igreja Católica deu? Como que você acha que a Igreja Católica tem moral pra falar sobre? A Igreja já ensinou alguma dessas coisas? Não tem. Hã? Nosso Senhor Jesus Cristo escolheu 12 apóstolos e sabia que um deles o haveria de trair. A Bíblia, inclusive, diz que ele já sabia disso. Isso é ponto pacífico. Tudo bem. Então, da mesma forma, na linha sucessória de São Pedro... Sim, ele já sabe tudo. Ele sabe. Na linha sucessória de São Pedro, ele também sabia que poderia vir alguém, e pode vir ainda, que não vai ser salvo. Qual é a surpresa com isso? Então, mas qual é a surpresa da parede preta? Eu não entendi. Isso anula... Não faz o menor sentido. Isso anula o que nosso Senhor disse em Lucas 10,16. Quem vos ouve é a mim que ouve, quem vos rejeita é a mim que rejeita. Não, mas a parede preta anula o quê? Me fala. A parede preta, o problema é a grande bagunça que a gente viu em 1 Coríntios 14, que não pode ser o centro do culto. A primeira carta aos Coríntios, justamente, ela separa o rito da missa, a Santa Ceia, ou a completude da ceia judaica, de todo o resto das outras coisas da vida espiritual da pessoa. Tanto que ele fala que se a pessoa quer falar em línguas, que ela fale dentro da sua casa, se não vier ninguém pra interpretar. Deixa eu só deixar claro, tá? A minha parede é branca. É que, eu sei disso. É que eu achei, assim, um argumento tão sem nexo. Ainda que, de maneira explícita, o Novo Testamento não diga uma proibição do ídolo, o Novo Testamento, junto com o Antigo Testamento, faz a regra de fé e prática de todo cristão. Portanto, eu não posso tomar o Novo Testamento independente do Antigo Testamento. Com certeza. Na medida em que o Antigo Testamento proíbe a idolatria. Sim. Na medida em que o Antigo Testamento proíbe que eu coloque no lugar de Deus qualquer coisa ou qualquer outro tipo de ser vivo, o Novo Testamento, por exemplo, Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, vai dizer, portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Sim. Então, pode não estar falando explicitamente, como por exemplo Isaías fala, né, para não fazer imagens, 20, né, sim, Salmos e por aí vai. Salmo 115, Salmo 115. Mas o Novo Testamento proíbe a idolatria. E com um detalhe, não quero me estender muito. E com um detalhe, a régua do Novo Testamento é muito mais alta do que o Antigo. Sim, é verdade. Porque Jesus vai dizer que se no teu coração houver o desejo de pecar, é como se você já tivesse pecado. Sim. Portanto, se eu me coloco diante de uma imagem, diante de uma fotografia e peço para esta pessoa representada pela imagem ou pela fotografia alguma bênção, eu estou colocando essa pessoa... São duas discussões. Ó. Primeiro, no lugar de Deus. Tá, são duas discussões. Primeiro, ter imagem e outra, intercessão dos santos. Nós aqui estamos falando de ter imagens. Por exemplo, eu tenho uma imagem de Jesus Cristo com Maria, por exemplo, ou só um crucifixo com Jesus pregado na cruz na igreja. Isso aí para você tá certo? Aquilo é uma figura que representa algo que aconteceu. Mas aquela imagem vai predispor a pessoa a se ajoelhar para aquela imagem, diante daquela imagem e pedir bênçãos para que aquela imagem está representando. Vamos lá. Jesus nem na cruz está mais. Mas então, nós pregamos a Cristo crucificado, loucura para os judeus, escândalo para os gentios. Só que o reino é ele no trono, não mais na cruz. A cruz hoje está vazia, o trono não. Mas não é o que São Paulo pregava, né? São Paulo pregava que nós pregamos a Cristo crucificado. Sim, porque pra gente não é vergonha, é a vitória da cruz. Porque o sacrifício dele redime a mim e qualquer outra pessoa dos seus pecados. É uma grande vitória, né? É isso que significa Cristo crucificado. Cristo na cruz não é uma derrota. Não é a derrota. Mas a vitória é consumada onde? No trono. E com a ressurreição. Não na cruz. Sem dúvida. Eu queria chamar a atenção para Mateus 19, versículos 18 em diante, em que a gente tem o jovem rico perguntando para Jesus o que ele precisaria fazer para alcançar a vida eterna. Sim. E nós temos aqui, guarda, no versículo 17, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Isso aqui já é outra questão de discussão teológica. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. O jovem rico perguntou, quais?
E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Onde que está aqui algo que é central na pregação dos protestantes? Não pode ter imagem, não pode ter imagem, não pode ter nada. Não está aqui. Se fosse algo tão importante, você falou que se tiver uma imagem já vai predispor a pessoa a cometer idolatria. Se fosse tão importante aqui, por que ele não falou das imagens? Ele citou os mandamentos e não colocou as imagens. Ariel, eu não falei só de imagens. Eu falei que se a gente colocar qualquer coisa no lugar de Deus, nós vamos adorar esta coisa. E no caso do mancebo de qualidade, o ídolo dele era mamon, era dinheiro. Sim. Ele não queria se desfazer do dinheiro porque ele adorava o dinheiro. Então, a questão não é a imagem em si. Poderia ter imagem em si, A Igreja Católica tem imagem de várias mulheres e homens que vocês dizem que servem de exemplos e tudo mais. Ok, poderia beleza. Ter, então. Beleza. Todo mundo concorda aqui também? Paulo, Pedro, Maria, a Madalena, o Judas Bom, não Iscariotes, também servem de exemplo para mim. Sim. Mas eu não preciso de uma imagem. É que, assim, a imagem... A gente nem para me conectar com Deus, a gente pensa, e nem para pedir coisas para eles. A gente pensa de um ponto assim, nós somos ilustrados, a gente consegue ler, entender e tudo mais. Só que imagina um índio aqui, a gente falou dos jesuítas, né? Os índios aqui que não sabiam nem ler e escrever, nem a língua deles dava para escrever. Foram alcançados pela pregação do mesmo jeito. E como é a pregação? Ele entra numa igreja, vê todas aquelas imagens pintadas de histórias bíblicas. Mas quando... É igual uma novela da Record. Quando o padre Antônio Vieira chegou aqui... É a história da Bíblia. Quando o padre Antônio Vieira chegou, não tinha igreja ainda. Isso, então. Ele pregou sem imagem. É que eles pregam como der, né? E uma dessas coisas é, por exemplo, a arquitetura. E Deus precisa de imagem para convencer alguém? Deus se fez carne. Desculpa, eu não vi aí que tinha acabado. O que essas imagens representam? Essas imagens, quando eu tô no meio do meu dia, por exemplo, trabalhando lá, ocupado, fazendo o que for, né? Cuidando da minha filha e tal. Quando eu olho para um cantinho da minha casa e eu vejo, por exemplo, Cristo crucificado, eu lembro que ele morreu por mim. E naquela hora eu faço uma oração para ele. Então é um memorial. Sim. Tá. Nas outras divindades, outros santos, né? Há divindade neles? Não. Não, nenhuma? Não, olha só. Na verdade, eles são partícipes da natureza divina, né? Segundo a segunda carta de São Pedro. Eles estão tão unidos a Jesus Cristo que já não são mais eles que vivem, é Cristo que vive neles. Quando a gente fala da vida de um santo, e a gente diz que ele é exemplo, não é que ele é bonzão, foi lá e fez tudo que Jesus mandou, não é isso. É que a gente sabe que Deus encheu tanto ele de graça que ele fez aquelas boas obras. Não é ele que fez aquilo ali. Qual a necessidade, é Deus então, fazendo de nele. ter procissões para Maria, procissões São formas de lembrar o povo, né? Da missão de Maria, como então, que ela viveu. Então, por que uma busca para Maria de cura, de prosperidade, de alguma coisa assim? Por que há isso? Para pensar assim na... É uma veneração? É uma veneração que nós damos, sim. Então, a veneração é um ato religioso. Pensa na educação de uma criança, a veneração é um ato... Você não conta histórias para uma criança? A veneração é um ato religioso ou não? A veneração é um ato religioso, sim. É um ato religioso? É reconhecer então, que aquela pessoa está cheia de Deus. Então é antibíblico, cara, que vocês estão praticando. Porque na Bíblia não tem um ato religioso para adorar imagens. Eles guardavam, por exemplo, as roupas de São Paulo. Nós temos aqui em Atos 19. Agora, se a veneração, né, ela não é um ato bíblico, é um ato humano. Você acha que eu penso que um crucifixo é o próprio Deus? Você realmente acha isso? Eu tô falando assim, há um diferencial em ser arte. Então, a parede preta é um estilo de arte, né? E ter as imagens, como você falou pro outro ali, é uma arte. Eu concordo com você. Mas, quando há uma veneração, uma divindade, algo que eu busco achar nele ali, cara, é antibíblico isso. A parede preta... Guardar-vos dos ídolos. Como você se guarda dos ídolos? A parede preta e a luz piscando causa na pessoa euforia. Não, nem sempre. Consegue ter recolhimento pra rezar. Os caras são da transmissão aqui, né? Todo mundo da transmissão aqui, né? O preto na transmissão não ajuda, não auxilia nas luzes, na fumaça, nas outras coisas? O pessoal que tá lá não tá pela transmissão. Lógico que tá, pô. Porque aconteceu as paredes pretas depois que houve a transmissão, que foi depois do Covid. Ali começou até as paredes pretas.